A gente está começando uma série de mensagens que vai falar sobre a igreja, uma série de mensagens que se chama Eclésia, né? Para você que não tem familiaridade, este é um termo grego e falar sobre igreja para mim é um privilégio, né? Eu gosto muito, dentro da teologia, eu acho que é uma das temáticas que eu mais gosto, porque eu acredito na igreja, eu amo o fato de Deus ter me chamado para o ministério pastoral e a gente ser uma comunidade viva, a gente ser uma comunidade de fé que se move pelo poder de Deus. Então, que hoje seja um tempo especial e séries de mensagens, gente, eu vou explicar para vocês. É igual a sua série da Netflix. Você não assiste um episódio e depois já vai para o último. Essa série de mensagens vai ter 4 episódios. Então, se você, por alguma eventualidade, perder um desses dias, que você depois assista na internet para você não ficar boiando aí, tá bom? Então, é importante que você se conecte, que você prepare o seu coração para esses próximos 5 finais de semana, né? Porque os 4 são os da série e depois a gente tem a nossa conferência. Você já se inscreveu para a conferência? Se você não se inscreveu, quem se inscreveu para a conferência, dá o gritinho do crente aí, ó. Aê, o gritinho do crente, isso aí. E quem não se inscreveu, dá tempo ainda. Não fica de fora, tá bom? Por favor. Você é o convidado que a gente quer que confirme aqui, né? Vai ter o pessoal que vai vir ministrar o louvor, a palavra, mas o convidado confirmado que eu quero ver aqui é você com a sua galera, porque vai ser um tempo muito especial para a gente estar junto, como juventude, em unidade, buscando ao Senhor e adorando ao Senhor. Então, a nossa série de mensagens hoje eu quero pedir para que você feche os seus olhos. Não quero começar esse tempo sem orar, sem pedir ao Senhor para que nos conduza aqui. Jesus, muito obrigado por esse culto, por esse tempo de adoração, por esse tempo onde nós ministramos aqui, Deus, um louvor que a gente pede ao Senhor que receba, Pai. Obrigado pela ceia do Senhor, onde nós pudemos juntos celebrar aqui essa ordenança do Senhor, Pai. E que agora, através da sua palavra, o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Gente, igreja não é um prédio. E embora ela não seja um prédio, ela é a casa de Deus. A igreja também, ela é o corpo de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Ela é uma nação santa. Eu não sei se você já leu ou você já viu algo relacionado à literatura francesa. A história de Athos, Porthos e Aramis. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Deixa eu ver. Aí, ó. Tem uns que sabem que eu estou falando dos 3 mosqueteiros. E eles tinham um lema entre eles, nas aventuras deles ali, que era um por todos e todos por um. E quando eu estava pensando nessa mensagem, orando, me veio isso ao coração, porque de fato aqui é um por todos. Que é Jesus aquele que nos salva, aquele que nos lava e que nos permite viver. E todos por um, ou pelo menos é o que devemos ser. Todos por Jesus, para fazer o nome dele conhecido. De todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e nações. A igreja tem esse papel. A igreja tem essa missão. E eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Efésios, no capítulo 1. A gente vai ler do versículo 15 até o 23. Efésios 1, do 15 até o 23. Diz o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou,
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também nas que hão de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Paulo ele estava escrevendo para um povo que era parecido conosco. A carta aos Efésios ela é direcionada a uma igreja. Muitas cartas do Antigo Testamento, elas são direcionadas a igrejas, mas tem ali no começo ali, fulaninho de tal, que está na igreja tal, graça e paz seja convosco. Mas aqui Paulo ele faz uma saudação a todos os crentes que estão em Éfeso, que eram os Efésios. E é interessante a gente poder observar isso, por quê? Porque nós nos parecemos com aquele povo. Aquele povo, eles tinham recém-descoberto a graça salvadora de Jesus. Era um povo pagão, um povo idólatra que adorava vários deuses, a várias estátuas, mas eles tinham conhecido e experimentado a graça salvadora de Jesus. Mas mesmo assim eles ainda tinham algumas dúvidas, eles ainda não sabiam viver em comunidade. Então Paulo os escreve, a fim de instruir, para que eles possam glorificar o nome de Jesus em tudo que eles fizerem. E nós que estamos aqui hoje também precisamos glorificar a Jesus em tudo o que nós iremos fazer. A igreja ela é criação de Deus e a igreja é criada para produzir boas obras. Você pode falar assim, pastor, mas a gente não é salvo pela graça mediante a fé? Sim, mas nós somos criados para produzir boas obras. Essa graça que nos alcança, ela precisa alcançar as outras pessoas também. E essa é uma das missões da igreja, da eclesia, de evangelizarmos, de levarmos adiante a mensagem do evangelho. E eu queria destacar com vocês aqui alguns aspectos, porque é importante a gente entender que a igreja, ela se move pelo poder de Deus. É a primeira coisa, a igreja ela se move pelo poder de Deus. O Salmo 84, versículo 10, ele diz que mais vale um dia em tua casa do que 1000 outros em outro lugar. Prefiro estar à porta da sua casa. E a igreja, que é a casa de Deus, é onde Deus manifesta o seu poder também. Não apenas dentro da igreja, tá bom? O poder de Deus ele é para ser manifesto em todos os lugares. Mas a igreja de Jesus, ela se move e ela se desenvolve através do poder de Deus. Efésios, nesse texto que a gente leu, no versículo 19 e 21, ele fala da incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, o poder que ele exerceu em Cristo e o poder que está acima de todo domínio, governo, potestade. Sabe, meus irmãos, o poder de Deus nos mostra que a gente precisa de clamar por isso. O poder de Deus ele está acessível para todos nós, mas nós precisamos clamar para que se manifeste em nosso meio. É interessante a gente poder observar, porque o poder de Deus ele está acima das estratégias e das habilidades que nós temos. Uma igreja ela não cresce baseada em estratégias. Ela não cresce baseada em habilidades ou em competências técnicas. Tudo isso é importante, Deus usa tudo isso. Mas uma igreja, ela só cresce pelo poder de Deus. As pessoas que se convertem, isso que acontece aqui no nosso culto, não é fruto de bons músicos. Não é fruto de uma boa canção. É fruto do poder de Deus.
E muitas vezes a gente valoriza muito mais as estratégias e as habilidades e nos esquecemos de clamar pelo poder de Deus. Deus, Ele está acima com o seu poder de toda a estrutura e de toda a influência. Muitas vezes nós depositamos a nossa esperança naquelas pessoas que têm algo para nos oferecer através da influência que possuem. Muitas vezes nós cometemos esse erro. Deus está acima com o seu poder de todo o governo. E muitas vezes nós colocamos a nossa esperança como igreja em governantes, em candidatos, em pessoas, e nos esquecemos de clamar pelo poder de Deus, de buscar o poder do Senhor para que Ele atue nas nossas vidas e para que Ele atue no meio da nossa igreja. E é importante você entender, quando a gente fala igreja, existe a igreja universal do reino de Deus, que não é a que tem o programa de televisão, tá bom? A igreja universal do reino de Deus é aquela em que todos os crentes, em todo o tempo, que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, pertencem. Então nós aqui pertencemos a essa igreja universal do Senhor Jesus. Mas também existe a igreja local, que aí sim, PIB Curitiba, é onde nós estamos, é onde nós fazemos parte. E o poder de Deus, ele é para alcançar toda essa galera. A visitação do poder de Deus é para que nós possamos alcançar as esferas da sociedade e transformar elas. Muitas vezes a gente acaba se omitindo, a gente acaba tendo um posicionamento errado e falando, isso não é minha responsabilidade. A igreja não deveria fazer isso. Sabe, meus irmãos, se nós como igreja não nos posicionarmos em direção às faculdades, em direção aos conselhos profissionais que estão corrompidos, no poder de Deus, nós precisamos nos mover nessas direções. Pedro foi um homem que tem vários diálogos dele na Bíblia com Jesus, e um deles, o Senhor Jesus, ele começa a perguntar para os seus discípulos, olha, quem que o pessoal aí está falando que eu sou? Aí o pessoal fala, ó, tem uns que falam que é Elias, outros falam que é Moisés. E aí Jesus pergunta, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, lança palavras para ele que está sobre nós hoje também. Ele fala assim, olha, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta, meu irmão, para que você tem uma porta na sua casa? Além de ser para você sair e entrar, né? Você precisa de uma porta na sua casa, mas as portas, os portões, eles são um método de proteger. É uma forma de proteção. E o que o inferno está protegendo são as almas que estão perecendo e que nós, pelo poder de Deus, precisamos arrombar as portas do inferno, porque elas não prevalecerão para que as pessoas sejam salvas por Jesus, para que as pessoas sejam encontradas pelo seu poder transformador. Você crê nisso? Você pode dar um amém se você crê nisso? É um papel meu, seu, enquanto somos igreja, enquanto somos o povo de Deus. A igreja do Senhor, ela só se move, ela só se desenvolve pelo poder de Deus. E existe também outro aspecto que é uma forma prática da gente observar isso, que são os dons espirituais. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 4 até o finalzinho do capítulo 14, Paulo, ele fala acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são como se fosse a forma prática de nós crescermos e nos desenvolvermos. É a forma como Deus toca a vida das pessoas aqui na terra. E Ele usa a mim e Ele usa você. Quem aqui já se batizou nas águas, aceitou Jesus, confessou Ele como seu único e suficiente Salvador? Levanta a mão assim, ó. Olha aí que benção. E quem aqui tem convicção do seu dom espiritual, levanta a mão aí agora também.
Olha aí, glória a Deus, caiu um pouco. Mas todo aquele que crê em Jesus, que entende Ele como seu único e suficiente Salvador, tem pelo menos um dom espiritual. Olha o que o texto de 1 Coríntios nos diz aqui, o versículo 4 do capítulo 12. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. E aí lá no versículo 11 diz o seguinte: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Meus irmãos, existem pessoas que não creem nisso, sabia? Existem pessoas que creem que os dons do Espírito Santo, eles cessaram junto com a escola apostólica. Quando morreu o último apóstolo, os dons espirituais acabaram. É uma linha teológica, mas eu costumo chamar de heresia, né? Porque os dons espirituais, eles existem. Eles estão presentes aqui. E sabe, meu irmão, talvez você ainda não tenha percebido isso, mas é a forma como nós vamos em prol de Jesus. Os dons espirituais, eles existem para que nós sejamos zelosos com Ele. Existem pessoas que têm zelo pelos dons espirituais, que sabem quais são e têm temor em usar. Eu vou usar meu exemplo aqui agora para clarear para você, né? Um dos dons espirituais que já me falaram que eu tenho, eu já entendi que eu tenho, mas às vezes eu ainda fico meio inseguro por conta desse temor, é o dom da palavra, né? Por quê? Porque me parece que quando eu prego as pessoas entendem e são levadas a tomar uma decisão diante de Jesus. Pode ser que você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, daí depois você me fala, pastor, eu acho que você tem que rever se é esse dom mesmo que Deus te deu, tá? Mas quando eu vou estudar para preparar uma mensagem, orar, eu sempre fico com o fantasma da última mensagem. Assim, meu Deus, eu não posso falar o que eu já falei, não posso ficar repetindo. E eu realmente acho, tipo assim, cara, se eu falar sobre isso, eu vou estar sendo repetitivo do que eu falei da última vez. Mas é algo sobrenatural que acontece. Eu começo a ler e parece que as coisas começam a fazer sentido de uma forma que até então não faziam. E depois a gente consegue transmitir isso. Existem pessoas que têm o dom da hospitalidade. Quem aqui tiver o dom da hospitalidade, me chama para almoçar, para ver se tem mesmo, né? Tem as pessoas que têm o dom de serem generosos. Sabia que a generosidade, além de um princípio cristão, existem pessoas que a alegria delas, Deus usa a vida delas para suprir a vida de outras pessoas, porque é um dom espiritual que elas têm também. Lá em casa, a minha esposa, eu vejo muito esse dom hospitaleiro nela, né? Minha sogra, meu sogro, eles também têm esse dom espiritual, assim, de receber as pessoas, né? Foi numa dessa que deu tudo certo, eu me casei com a filha dele, né? Me chamaram para ir lá. Deus tem um propósito em tudo. Só que eu acho interessante, porque os dons espirituais, eles não são para satisfazer a nossa carne. Eles não são para satisfazer aquilo que eu quero ou para eu tirar algum benefício. Eu me lembro que sempre que os meus sogros levavam alguém para estar com eles lá, era para eles ou falarem de Jesus ou exortar alguém. Recebiam bem, era bolo, era, né, quando era de tarde, cafezinho, feijoada na hora do almoço, lasanha, mas sempre tinha a palavra do Senhor. Um alinhamento a ser feito. Os seus dons espirituais, ele é para edificar a igreja, ele é para edificar as pessoas. E existem pessoas que usurpam os dons espirituais, que usam em benefício próprio e não estão à disposição de Deus. Satanás, ele tem as suas habilidades, ele é mentiroso, ele engana e ele imita. E muitas pessoas se movem baseado em habilidades e em competências, mas não pelo poder do Espírito através dos dons espirituais. Isso é fogo estranho.
Isso é fogo de palha. O Senhor nos chama para os dons espirituais serem usados com temor a Ele, para os dons espirituais serem usados em prol da igreja. É um por todos e todos por um. E tem o dom da polêmica, né? Que é o dom de línguas. Quer ver? Isso aqui eu vou perguntar aqui, você não precisa levantar a mão não. Mas você tem o dom de línguas, irmão? Né? Não precisa levantar a mão não, que eu sei que é meio polêmico, mas eu vou te ajudar. A palavra do Senhor é para nos instruir. A palavra do Senhor nos diz que esse dom ele é para edificação pessoal. E talvez você já tenha ouvido que os batistas não creem nesse dom ou em alguns dons espirituais. É mentira, tá? A gente crê sim, a gente tem zelo, que é diferente. Não força a barra não, irmão. Eu sei que às vezes é legal, você vê a pessoa orando lá, dando aquelas rajadas, e aí você começa a forçar também ali, né? Um chuta lá para trás, chacaramaná e por aí vai, para ver se vem o negócio. Mas é fogo estranho. A gente precisa de pedir ao Senhor para que Ele nos entregue os dons espirituais. E o dom de línguas é como qualquer outro dom. Quem dá é o Senhor. Quem permite que ele aconteça é o Senhor. Para uma situação específica, para ministrar a vida de alguém. Eu tenho um amigo que, quando eu me mudei para cá em 2013, eu morei numa república. Olha só, a República de Estudantes de Teologia. E estudante de teologia, no primeiro ano, ele acha que ele vai entrar para a Trindade e vai ser a quarta pessoa da Trindade. Ele acha que sabe de tudo. Aí o pastor dele não sabe nada, a Bíblia está mal escrita e por aí vai. E aí um dia eu estava lá nessa vibe nojenta de primeiro-anista de teologia e conversando com um amigo meu assim, ele contando uma experiência pessoal. Tá, irmãos? Experiências pessoais, elas não substituem o que a Bíblia diz, mas isso aqui é para estimular a sua fé. Talvez você tenha tido a experiência com o dom de língua e não entendeu. Talvez isso te ajude. E aquele irmão, aquele meu amigo, ele falou assim, que ele tinha ido num acampamento e tal. Aí acampamento sempre tem aqueles cultos que não tem hora para acabar, que o povo sai orando por todo mundo. Eu acho que ele disse que foi até lá no Palavra da Vida, lá, esse acampamento aí. E aí ele disse que teve um momento de oração lá que a pessoa chegou para orar com ele estava com outro amigo do lado, aí botou a mão no peito dele assim, ele disse que esquentava o coração dele assim, e a pessoa orando, e ele ali sendo ministrado, ele contando isso, eu estava falando sobre o ministério, sobre o chamado dele, que estava fazendo muito sentido para ele. E aí esse meu amigo, né, depois foi para o quarto com outro amigo dele, e aí o amigo dele falou assim, olha, você viu as rajadas que aquela pessoa deu quando estava orando por você? Ela falou, não, eu entendi tudo que a pessoa orou. Então é uma experiência, meus irmãos. E eu não posso julgar a experiência das pessoas, mas eu também não posso fazer da minha experiência ou da experiência de alguém uma doutrina. Os dons espirituais estão aí, e é o Senhor que distribui. Talvez Ele esteja aqui distribuindo dons hoje. Você recebe aí, amém? Então dá uma rajada aí. Vamos em frente. Existem pessoas que não buscam os melhores dons espirituais. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, 31, diz que nós devemos com zelo buscar os melhores dons espirituais. E aí, logo no capítulo 13, o apóstolo Paulo apresenta, sobretudo de tal maneira, lhes apresenta um caminho ainda maior. E aí ele faz aquela canção sobre o amor, em que nós precisamos de amar as pessoas. Sabe, meus irmãos, que você busque os dons espirituais com sabedoria, e que o Senhor derrame isso na sua vida para que você continue glorificando o nome dEle, não se enchendo, não se inflando, não ficando crente baiacu, mas enchendo a glória do Senhor, trabalhando para a honra e glória do nome dEle. Os dons espirituais que estão disponíveis para a igreja são para isso. O terceiro ponto é a unidade do seu povo. Ou seja, a igreja se move
e cresce pelo poder de Deus, ela se move nos dons do Espírito e ela se move e cresce em unidade. No capítulo 1 dos Efésios, o versículo 22 e 23 diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Sabe, meus irmãos, a gente precisa avançar em ser um. A gente precisa de avançar na unidade. Agora eu estou parecendo o pastor Lucas aqui, né? Aquele que gosta desse negócio de falar da unidade, né? E é uma bênção. E eu visto a camisa mesmo, porque é o chamado para a igreja, para o Senhor Jesus. Nós devemos ser um. E não só sermos um aqui entre nós, mas também com as outras igrejas que tem por aí. Olha, meus irmãos, aqui dentro da igreja a gente tem várias pessoas. E a igreja é composta por muitas outras pessoas. A chance de haver pontos de vista diferentes, a chance de haver pensamentos diferentes é muito grande. Mas a unidade, ela vem através da palavra de Deus. Quando eu deixo o que eu acho, quando a outra pessoa deixa o que ela acha, e nós caminhamos através do que a palavra de Deus nos orienta, do que a vontade de Jesus. A igreja, ela recebeu uma palavra do Senhor Jesus. Quando ele está orando ali em João 17, 22 a 23, ele diz o seguinte: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amou. A igreja, a unidade, o povo de Deus é uma nação santa. Nós somos uma nação santa, um povo escolhido por Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer isso. Vocês são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido para anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, meus irmãos, às vezes a Bíblia é tão clara e a gente não percebe. O fato da unidade não é uma sugestão, é um mandamento de Jesus. Só que nós precisamos de tomar alguns cuidados contra a unidade. A gente não deve se assentar em roda de escarnecedores. E a palavra do Senhor é clara, ela fala assim, não se assentem na roda dos escarnecedores. Ela não fala assim, olha, tenta não sentar na roda dos escarnecedores. Ela não fala assim, tenta sentar na roda dos escarnecedores para convencer eles do contrário. Não. A Bíblia fala para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Porque ali é as obras da carne. Nós devemos orar sim por essas pessoas para que o poder de Deus as visite. Sabe por quê? Porque se você sentar na roda dos escarnecedores, você vai ser contaminado. Você pode falar que não e não sei o quê, mas você vai sim. Porque a gente atende gente em gabinete pastoral que começa assim, um dia eu fui lá, tal pessoa, não sei o quê, os amigos, aí depois estou voltando para a igreja agora. Nossa carne, meus irmãos, ela é fraca e ela deseja as coisas da carne. Enquanto igreja, nós devemos desejar as coisas do Espírito. Nós devemos buscar as coisas que vêm do alto. Nós precisamos de ter cuidado com os desigrejados. Gente que é 100% Jesus e 0% igreja. Quer ver só como está errado e às vezes a gente não percebe? Quem aqui é casado, levanta a mão. Aí eu gosto dessas interações. Tem aqui, beleza. Quem aqui é noivo, levanta a mão. Olha aí, Quem aqui está namorando, levanta a mão. O time dos namorados aí tá. E quem aqui precisa de uma oração? Aí, Eita glória. Teve um povo que quase pulou ali de cima para vir aqui. Calma. Mas sabe, meus irmãos, você que namora, é noivo ou já é casado, o que você ia achar se eu chegasse para você e falasse assim, cara, você, olha aqui, é demais. Você é uma pessoa que eu amo, eu quero caminhar com você, mas não chega com sua esposa perto de mim, não. Quero distância. Basicamente é isso que acontece.
Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E as pessoas rejeitam a noiva de Jesus. E a nossa missão enquanto noiva, convidar essas pessoas para fazer parte. Não faz sentido algum, mas é o que Jesus nos ordena, é a nossa missão. De pregar para um mundo caído, que tem aversão a nós, que nos ataca, para que eles entendam quem é Jesus e quem é a noiva de Jesus. E eu não sou uma pessoa alienada, meus irmãos. Eu sei que igreja tem as suas dificuldades de relacionamento. E eu já vou te dar uma dica. Se um dia você achar a igreja perfeita, você fica aqui. Você não vai lá atrapalhar, não. Tá bom? Porque muitas vezes a gente faz isso, a culpa é do outro, o problema é o outro, só que nós somos cheios de mazelas, somos cheios de pecados, cheios de preferências. Mas nós somos a igreja e nós devemos caminhar junto até o dia que o Senhor Jesus vai vir nos buscar e nós seremos assim como Ele. Quer ver só como a gente é cheio de pecado? Hoje de tarde, lá em casa. História de casal é sempre bom, gente, porque é meio que acontece com todo mundo, assim, eu estou percebendo isso. Coloquei o controle da televisão em um lugar e me esqueci aonde coloquei. O que eu fiz? Maria Eduarda, cadê o controle? Onde é que você colocou? E não sei o quê, não sei o quê. Aí depois eu lembrei onde eu coloquei. Aí tive que trocar o cálice com ela na ceia. Amor, me perdoa, né, e tal, vacilei. Está aqui o cálice. Meus irmãos, a gente é cheio de defeito. A gente erra mesmo. Mas não é lá fora que é melhor do que a igreja do Senhor Jesus, não. Nós somos dele, nós estamos aprendendo. A cada dia nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus, com o que Ele tem para nos ensinar. Você crê nisso? Amém? Você dá um amém aí? Você aqui junto comigo, a gente cheio de defeito, é a gente que Deus vai usar. É nós que somos a igreja dele. E eu queria destacar um último aspecto com você. Dentro da unidade, às vezes a gente menospreza uns aos outros. A unidade é para a gente atender, para a gente servir a criança, o idoso, o adulto, o que tem necessidade especial. A palavra do Senhor no livro de Joel, ela nos diz o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quem aqui já, agora papo aqui com os jovens da igreja, já colocou um idoso para ultrapassado? Os costumes e as práticas como obsoletas, como ostracismo. E a gente deixa de aprender. A promessa do Senhor aqui, a gente fala sobre o derramar do Espírito nesse texto de Joel. Mas é justamente por isso, jovem, ele não costuma ter visão. Porque para ter visão precisa ter maturidade. Idoso não costuma sonhar. Por que ele não costuma sonhar? Porque está morrendo. Vai sonhar para quê? Mas o milagre do Senhor na igreja é justamente esse. Ele estende os dias, Ele dá perspectiva para aqueles que já não têm perspectiva e traz maturidade para aqueles que precisam de maturidade para aprenderem uns com os outros. Eu gosto de ser de igreja batista e eu me envolvo com algumas programações. Em julho do ano passado, eu fui participar de um congresso de igrejas batistas lá em Londrina. E assim, eu fui de ônibus na caravana aqui da galera e eu era a pessoa mais nova. A segunda pessoa mais nova, eu acho que ela devia ter ali uns 50 anos, assim. E aí depois eu descobri que essa caravana que eu fui, que ela era barata e tal, era uma caravana que estavam os pastores que iam ser homenageados por terem 45 anos de ministério. E foi legal demais, meus irmãos, por quê? Conversando ali com eles, com os irmãos mais idosos, pô, pensa só, 45 anos de ministério. Eu tenho 31 de vida. Como que eu vou
menosprezar o que Deus tem feito na vida desses homens. Eles foram homenageados, foi uma benção. E aí, na hora de ir, eu estava meio tímido, né? Aí, na hora de voltar, eu já conhecia ali os irmãos. E aí, chegou um pastor e sentou do meu lado. Falou assim, posso sentar aqui com você? Falei, pode, pastor, senta aí. E aí, eu percebi que ele estava querendo conversar. Parece que o parceiro lá que estava viajando com ele dormiu, ele queria conversar, ele começou lá, se apresentou, falou o nome dele. Aí ele perguntou, olha, você conhece o Clodoaldo? Eu falei, não conheço. Não, pastor. Quem que ele é? Aí ele começou a falar, não, o Clodoaldo era meu amigo. A gente pregava o evangelho nos presídios do estado e tal. Aí ele contou várias histórias, né? Aí passou porque eu falei, nossa, pastor, que legal, né? E o senhor, como é que está a vida agora? Aí ele falou, não, estou bem. Mas viu, você conhece o Clodoaldo? Eu falei, pastor, não conheço não. Por quê? Aí ele foi e contou a história. Só que nessa segunda vez que ele contou a história, ele falou, olha, se eu repetir alguma coisa, é porque eu estou com uns problemas de saúde e tal, que estão me atrapalhando aí, não sei o que. Eu falei, não, pastor, fica tranquilo, aqui nós somos bons de conversa, né? E aí ele contou do Clodoaldo, e eu fui impactado pelo testemunho dele. Porque hoje a gente tem acesso mais fácil a esse lugar. Naquela época, pensa, há 20 e poucos anos atrás não tinha não, mas ele e o Clodoaldo iam lá. E aí passou mais um pouquinho, e o que ele perguntou? Você conhece o Clodoaldo? Aí dessa vez eu falei, pastor, eu acho que eu já ouvi falar. Aí ele foi e contou a história novamente. Isso, meus irmãos, deve ter dado 1h30 de viagem, assim, sabe? E foi uma bênção, porque talvez aquele homem não tenha tantas lembranças por conta da condição de saúde dele. Mas ele se lembra do que o Senhor fazia através da vida dele, do amigo dele. E o que o Senhor tem feito através da nossa vida. A gente pode aprender com os mais velhos, a gente pode servir aos mais velhos, nós que somos jovens. A gente devia repensar sobre isso. A gente devia entender que tem algo além disso. Nós precisamos de olhar para as pessoas, qualquer pessoa dentro da nossa igreja, entender que Jesus morreu por todos. E que nós estamos aqui para a honra e glória do nome dele. E sabe, meus irmãos, eu queria pedir agora para você fechar os seus olhos e refletir como tem sido o seu relacionamento com o Senhor da igreja, que é Jesus, e com a própria igreja. A gente deve ser um. Isso é um mandamento de Jesus. A gente não tem essa sugestão dele. E a igreja é a resposta para um mundo caído. A igreja é a resposta para a sociedade, que não sabe para onde está indo, que caminha em direção ao pecado, que fala que o que é certo está errado e que o errado está certo. É a igreja que apresenta o noivo para o mundo. É a igreja que apresenta Jesus para o mundo. Eu queria pedir para você, ao refletir sobre isso, você pode continuar sentadinho, mas eu queria uma decisão sua hoje, ou uma reavaliação. Jesus, ele nos lembra que nós somos a igreja dele, que nós somos o povo escolhido, sacerdócio real, sua nação santa. A gente não está aqui por acaso. Jesus, ele nos chamou para uma missão, para viver no seu poder, para exercer os dons do Espírito, para viver em unidade. E a minha pergunta para você é: será que nós estamos vivendo como igreja? Será que nós estamos buscando viver como igreja? Ou a gente se apega aos nossos caprichos para parar de caminhar com as pessoas que não concordam com a gente? Ou a gente não consegue entender que a igreja tem uma visão de Deus para ela e a gente quer ir contra isso? Será que a gente está avançando ou será que a gente está parado enquanto igreja? E essa responsabilidade é minha e sua.
Nós precisamos de proclamar Jesus. Nós precisamos de ir adiante. E Deus está nos chamando hoje para um compromisso mais profundo. Queria que você ficasse de pé agora e com seus olhos fechados. Ficar de pé aí é só para facilitar o trânsito aqui agora. Porque eu queria fazer 2 convites para você. O primeiro deles é para você que entende que Jesus está te chamando. Para você que entende que Jesus está querendo salvar a sua vida, que Jesus está querendo dar dons espirituais para você e que você viva em unidade. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Não adianta nada você vir na igreja sem Jesus no seu coração. Nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. E assim, de olhos fechados, como você está, eu queria sentir assim, não, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Queria pedir para você levantar a sua mãozinha aí no seu lugar para eu poder orar por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o segundo convite que eu queria fazer é sobre o nosso compromisso com a noiva do Senhor Jesus. Talvez essa semana você falou tanto da igreja, que é isso, que é aquilo, ou que tem que mudar isso e aquilo. Mas eu queria te desafiar a renovar a sua aliança com o Senhor e com a noiva dele. E com a igreja, talvez seja o desejo de servir mais, de se envolver mais. Ou simplesmente de parar de falar mal dos pastores da igreja. Ou simplesmente parar de falar mal do estacionamento, das coisas que, sim, nós precisamos melhorar, mas nós somos a igreja. Mas nós temos uma responsabilidade, cada um aqui, de nos posicionar diante disso. Você que entende, que fala assim, não, eu quero mudar a minha relação, o meu relacionamento com a igreja. Eu quero pedir para você também erguer a sua mão aí no seu lugar. Você que quer fortalecer isso, para você que quer se interessar mais, se envolver mais. Pois é tempo disso, nós somos a igreja do Senhor. E eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero pedir para os nossos irmãos aqui, que entregaram a vida ao Senhor, e que agora estão se alinhando contigo em relação à sua noiva, em relação à sua igreja, Pai, que o Senhor abençoe as decisões, que a gente possa sair daqui diferente, com uma nova perspectiva, entendendo que o Senhor nos chama para manifestar o seu poder, que o Senhor nos chama para que os dons espirituais sejam usados através das nossas vidas pelo Senhor, para a gente viver em unidade, para a gente ganhar o mundo lá fora, para que façam parte do teu reino, para que proclamem o Senhor como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém, amém.